Bem-vindos de volta. Antes de termos nosso último palestrante, quero lembrar-lhes que esse diálogo não teria sido possível sem a cooperação conjunta de DVRA São Paulo com FAPESP. Além disso, muitas outras organizações deram apoio a esse diálogo sobre cidades e clima, além de nossos principais parceiros, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, e o Ministério de Relações Exteriores alemão. As instituições que deram apoio a esse diálogo deste ano sobre cidades e clima são o Climate Policy Laboratory, a Sociedade Brasileira para o Avanço da Ciência, SBPC, a Câmara Brasileira de Comércio e Indústria, a Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional, GIZ, o Centro Alemão e Europeu de Estúdios, CGS, Porto Alegre, Maria Sibila Marian Center Convivial Inequality in Latin America, MECILA, o Instituto Goethe de São Paulo, a Fundação Heinrich Böll, a Fundação Konrad Adenauer e a Associação de Engenheiros Brasileiros e Alemães, VDI. Agradecemos a todos por tornar público esse evento através de suas redes sociais. Eu quero agora convidar o professor Euclides Mesquita Neto, da Universidade de Campinas e também da FAPESP, como apresentador de nosso último palestrante. O professor Euclides é professor catedrático da Unicamp, onde trabalha como pesquisador e palestrante desde 1979. Desde 2016 é membro da coordenação da FAPESP, onde contribui para a organização de projetos especiais e cooperação científica. Ele tem um doutorado em Engenharia de Máquinas da Universidade de Hannover, na Alemanha, e conduziu estudos de pós-doutorados em Braunschweig com uma bolsa do DAAD, o Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão. Professor Euclides, bem-vindo. O público lhe dá as saudações. Muitíssimo obrigado, Daniela, pela gentil apresentação. Cabe a mim levá-los à palestra final, que será dada pelo professor Marcus Buckeridge, e é chamada Pesquisa para as Cidades do Futuro. O professor Marcus Buckeridge é um professor de Fisiologia Vegetal, Bioquímica e de Biologia Molecular na Universidade de São Paulo, no Departamento de Botânica. Ele foi um dos principais autores do relatório de avaliação do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, do relatório de avaliação 5 em 2014 e do relatório especial 1.5C, Mundo em Aquecimento, em 2018. De 2008 a 2012, o professor Buckeridge foi o diretor científico do Laboratório Nacional de Bioenergia e desde 2008 ele é o diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, da entidade Bioetanol. Ele é fundador e coordenador do Centro Global da Universidade de São Paulo e do Instituto de Estudos Avançados. Atualmente, o professor Marcus Buckeridge é o reitor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Professor Buckeridge, estamos muito felizes em tê-lo conosco e o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Euclides, pela apresentação. Eu gostaria de começar agradecendo aos meus colegas pelo maravilhoso encontro e também agradecer à FAPESP e à DWIH por terem me convidado para ser um dos organizadores, junto com a Leila, Sabine, o Nico, o Márcio e o Euclides. E também tivemos muita ajuda do Tiago, Daniela, da Pamela, Silene e outras pessoas. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem nos ajudado. O evento realmente foi maravilhoso. E ele foi muito interessante também, com diferentes pontos de vista. Próximo slide, Tiago. Bem, o assunto é a mudança climática e as cidades. E eu coloquei essa foto aqui justamente para lembrá-los de que só por ter uma cidade, se você
pegar uma região que não tem cidades e você começar a construir uma cidade, você já ganha 3 graus em temperatura. Nós já sabemos que em muitos lugares só o efeito entrópico já leva a esse aumento de até 3 graus. E se estivermos pensando que vamos chegar a um aumento de 1,5 grau a 2 graus entre 2030 e 2050, isso se torna um grande problema, porque as cidades chegarão até 6 graus em relação à temperatura durante a Revolução Industrial. Próximo, por favor. Bem, nós tivemos assuntos que escolhemos juntos para essa reunião, para esse encontro. O principal domínio, naturalmente, é a mudança climática nas cidades, e queríamos examinar os impactos, as políticas e a governança, mobilidade, água, energia, o nexo terrestre também, saúde. Mas a ideia é que, ao longo da reunião, vocês poderiam fazer as conexões. E eu fui trazido aqui ao final para tentar compor um pouco mais o cenário dessas conexões. É claro que eu não vou repetir o que os colegas apresentaram de uma maneira fantástica. Vocês viram apresentações de cientistas maravilhosos com muitos dados. Foram apresentações curtas, mas elas mostraram muito bem que estamos progredindo na compreensão das cidades de muitas maneiras, principalmente no que diz respeito aos aspectos da mudança climática. Próximo slide, por favor. Caso vocês queiram aprender mais, eu participei desse relatório especial, que é o relatório sobre o aquecimento global de 1.5 do IPCC. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês especificamente aqui para o capítulo 4. Vocês podem baixar o capítulo 4, especialmente o material suplementar, onde nós temos tabelas, onde você será capaz de ver muitas das tecnologias que propomos e que ajudariam na transição para o marco de 1.5. E há um item especial lá sobre as cidades, e nós preparamos bastante material sobre as cidades. Então eu gostaria de convidar vocês a darem uma olhada nesse capítulo, se vocês quiserem ver o conteúdo que está ali. Nós temos centenas e centenas de referências de literatura que adicionamos. O IPCC é bastante interessante porque ele traz não só uma ideia exposta pelos autores, mas ele reúne tudo. E isso é feito com mais de 100 cientistas que leem a literatura e convidam os seus colegas a lerem a literatura, e essa revisão é bastante complexa e bastante completa, de modo que esse é um documento muito confiável, caso você queira ver qual poderia ser a agenda para o lugar onde você mora, a cidade onde você mora. Porque não existe apenas uma agenda, existem agendas locais e, é claro, agendas de cima para baixo também. E algumas delas são de cima para baixo, considerando o planeta inteiro. E eu vou falar um pouco sobre isso. Próximo, por favor. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a todos vocês é que nós temos, na verdade, quase não temos tempo. O tempo é realmente curto para nós agora, para tentarmos evitar que superemos a barreira de 1,5 grau. E para evitar que cheguemos a 2 graus Celsius. E achamos que isso terá os maiores impactos em muitos aspectos nas atividades humanas. Então, esse intervalo, se vocês puderem ver aqui a modelagem que o IPCC produziu, com base em vários outros modelos. Então, nós temos entre 2030, que é daqui a 9 anos, até 2052 para fazer algo. Então, não temos tempo agora, na minha opinião, para fazermos pesquisas básicas
e transformar essas pesquisas em aplicações. Claro, precisamos continuar a fazer isso para o futuro, para o resto do século, mas para mitigar e adaptar, nós precisamos ver, e isso é o que nós fizemos no capítulo 4 do IPCC, precisamos ver o que temos em nossas mãos e tentar aplicar isso. Então eu vou tentar passar por isso, e eu acho que a agenda, por enquanto, é muito urgente. E o foco agora está em tecnologias que estão ao nosso alcance ou já em nossas mãos. Mas precisamos continuar fazendo a pesquisa básica para o restante do século, como eu mencionei antes. Próximo slide. Quando eu participei do capítulo, eu montei algumas ações de mitigação, que vocês podem ver à esquerda, e algumas ações de adaptação. E há transições que são importantes e que são completamente interconectadas. Então nós vemos aqui as transições urbanas que estão bem no centro desse painel. E isso está na seção 4.3 e 4.4 do capítulo 4. E tudo isso está interconectado com o que acontece na agricultura e o que acontece nas florestas e no mar também. Portanto, não podemos falar sobre os impactos das mudanças climáticas e a transição dentro das cidades, dentro do ambiente urbano, se não olharmos para o que temos que fazer nas outras transições também. Então, nós vemos nessa parte aqui, na verdade, eu acho que não dá para enxergar isso muito bem, mas nós temos muitas tecnologias, por exemplo, para mitigação, a bioenergia é muito importante, para mudanças comportamentais, serviços climáticos, conservação na agricultura, para que nós possamos evitar o desmatamento, proteção da biodiversidade, manejo da pecuária, restauração dos ecossistemas, agricultura de precisão. E nos oceanos temos algumas tecnologias como, por exemplo, fertilização e alcalinização oceânica, que isso já está sendo feito com geoengenharia, com aplicações de ampla escala, mas também precisamos de gestão de pescarias, proteção da biodiversidade e restauração de ecossistemas. Sem tudo isso é realmente muito difícil. E nós vemos aqui que nós temos amarelo, vermelho e verde, que nós temos aqui o custo, a velocidade e a política, e ver se a política está a favor ou contra esse movimento. Então, todas essas tecnologias estão em um estágio no qual será possível alcançar o fim procurado e implantar a tecnologia. Outras estão em amarelo ou já em vermelho porque as pessoas não gostam dela, como, por exemplo, as bicicletas que estávamos discutindo nas sessões anteriores. Mas as pessoas podem aprender, e temos a questão de psicologia e psicologia social também, que são muito importantes para serem pesquisadas. No lado da adaptação, temos muita biotecnologia e muitas ferramentas nessa área. Temos o desperdício de alimento também, ou seja, quando desperdiçamos alimentos entre o campo, o transporte e as nossas casas. Então, o desperdício de alimentos, para vocês terem uma ideia, nós desperdiçamos 1/3 dos alimentos que são produzidos no mundo. E isso seria de uma excelente ajuda se nós pudéssemos fazer pesquisa para que se evitasse isso. Então, a irrigação, a gestão da rotação de culturas, a gestão das florestas e da agricultura, mudança da dieta. Tudo isso é muito importante, eu voltarei a falar sobre isso daqui a um minuto. Gestão da biodiversidade, adaptação da agricultura, a salinização, que é muito importante em muitos lugares no mundo. Adaptação baseada na comunidade, nós falamos muito sobre isso. A gestão do estresse na região costeira, o aumento do nível do mar não significa que o mar só vai subir
e nós teremos mais água à frente das nossas casas se vivermos na cidade. Isso significa, na verdade, a destruição e a reconstrução. Gestão de pantanais e a movimentação da população. Em alguns casos teremos que movimentar a população porque não haverá mais condições de se viver na região costeira. Bom, Tiago, pode avançar para o próximo slide. Então, eu vejo a cidade como um sistema urbano, que é o que nós vemos aqui à esquerda. Um sistema urbano, e eu copiei essa ideia do ecossistema. Então, nós vemos a cidade recebe materiais da indústria, nós recebemos alimentos da agricultura, eu chamo isso de importação. E a cidade precisa processar tudo isso usando energia e água. E é claro que isso vai gerar resíduos. Então a cidade será mais sustentável se ela usar menos água e energia para processar os materiais e também produzir a menor quantidade possível de resíduos. Então a sustentabilidade é muito importante e isso é o que eu chamo de sistema urbano primário, mas existe um sistema urbano secundário se você mergulhar na cidade. E você vê, nesse caso, a saúde, meio ambiente, moradia, comunicação, o sistema financeiro, segurança, educação. Tudo isso pertence, enquanto um grupo, a um sistema secundário urbano. E também temos um sistema urbano terciário. A história aqui é que o equilíbrio que se ganha para os humanos que vivem na cidade, se tudo isso é muito bem balanceado, você aumenta o bem-estar. Mas se não for bem equilibrado, isso pode ser atacado. Isso pode ser atacado, na verdade, por muitos fatores. A pandemia é uma delas. E quando olhamos para a pandemia, ela é algo bastante especial, porque nos fez correr e produzir muita ciência e implantar muita ciência muito rapidamente. Então precisamos copiar isso, na minha opinião, dentro de uma agenda científica para as mudanças climáticas nas cidades. Precisamos copiar isso e tentar acelerar ao máximo possível esse processo, porque temos muito pouco tempo. Próximo slide. O problema que temos é que a sociedade, e aqui eu imaginei a sociedade como um triângulo. Dentro do triângulo, há uma sopa primordial que consiste das ideias que os cientistas produzem, e aqui nós vemos as soluções ao topo, e existem várias aspirações da sociedade que apontam problemas que precisam ser resolvidos. Quando um problema encontra uma solução, se os políticos forem inteligentes o bastante, eles vão tomar decisões que produzirão políticas que serão mais eficazes. Uma política será uma política pública que será mais eficaz se ela for mais baseada na ciência. E a agenda dos 4 anos também é um problema, porque as pessoas em muitos lugares não entendem que 4 anos é para o governo, mas não para o Estado. Então, se quisermos seguir rapidamente, temos que manter os projetos do Estado e incorporar coisas relacionadas ao governo, mas a aplicação da ciência tem que ser muito constante. Como eu disse antes, a pesquisa voltada a problemas é agora para as cidades um dos principais alvos. Então, a pesquisa orientada pela teoria também é importante. E a pesquisa que está mantendo perspectivas futuras talvez possa ser aplicada na segunda metade do século. Próximo slide. Temos que lembrar também que tudo isso está imerso em algo que é chamado cultura, certo? O que as pessoas acreditam. E isso é muito local.
Há muitas dimensões, é claro, mas em todas as cidades nós temos crenças, nós temos falhas, nós temos conceitos relacionados à arte, conhecimento e costumes morais. Então, o mundo é um mosaico de várias cidades diferentes, que têm culturas diferentes e que está meio ligado a regiões ou países, mas ao nível local, temos que levar em consideração a ciência que é produzida no slide anterior, como eu mostrei, e as aspirações do povo serão forjadas com base na cultura. Próximo, por favor. Ao final, se observarmos o sistema, nós temos um sistema muito complexo e temos que considerá-lo assim. Se formos ao relatório do IPCC que escrevemos, nós repetimos e repetimos que o sistema, que a visão sistêmica é muito importante, que não há balas de prata nesse caso. Às vezes parece que elas existem, mas isso é apenas por um tempo. Nós temos que ter em mente que a visão sistêmica é muito importante. Então, os políticos, por exemplo, nós temos que detectar, em primeiro lugar, a complexidade, e foi isso que nós fizemos ao assistir as apresentações dos nossos colegas, a complexidade da política e da cultura que eu coloquei aqui, e a complexidade também da gestão. Isso tudo se correlaciona a essas computações e cálculos e ver como é que elas funcionam e depois interconectá-las para que nós possamos realmente entender o comportamento das cidades. Porque nós temos formatos locais e nós temos que fazer isso para quase todas as cidades. Nós podemos copiar algumas coisas, mas cada cidade terá que olhar para si mesma de uma forma sistêmica para realmente resolver os problemas de uma maneira que não precise de adaptação, que nós possamos mitigar os efeitos da mudança climática na cidade. Próximo, por favor. Eu continuo clicando aqui no botãozinho aqui. Bom, o fim da história aqui é que a cidade é como se fosse uma composição de um jazz urbano. E nós temos sempre que ter em mente que os problemas complexos requerem soluções complexas. Próximo slide. Agora, para que vocês possam dar uma olhada em algumas das questões que podem atacar o sistema urbano, e eu coloco aqui o sistema urbano secundário e o terciário também presentes. Então, vocês podem ver em vermelho, que é quando nós temos um efeito e um impacto muito fortes, e daí por diante. Nós podemos ver a escala logo abaixo. Então, se você tem ondas de calor, por exemplo, você vai impactar principalmente o meio ambiente, a saúde das pessoas, como a Lígia mencionou, o sistema financeiro e o sistema alimentar, que também podem ser impactados. Se você tiver uma seca, então você pode ter um impacto maior no sistema terciário e você pode impactar muitos outros lados desse sistema urbano complexo. Próximo slide. Bom, só para vocês poderem ver também, nós temos aqui as tempestades e eventos extremos que o professor Marengo apresentou para nós, a elevação do nível do mar. Nós não abordamos isso muito profundamente nesse dia de hoje, mas isso é muito importante, porque a maioria das cidades estão a 100 quilômetros de distância do mar. E muitas cidades estão à beira-mar, então isso será um grande problema no futuro também. Próximo slide. Então, os ataques que são retratados nas setas azuis, se atacarmos o sistema urbano, e este é o principal problema. Caso ocorra um ataque a um sistema urbano, um ataque à agricultura, que pode acontecer porque a temperatura está mudando como as plantas produzem seus compostos, e isso pode impactar a nossa saúde.
ou as culturas podem ser perdidas por causa das ondas de calor, por exemplo, ou até impactar a indústria ou nossas fontes de água ou de energia. Então, o próprio sistema urbano estará em perigo. Próximo slide. Mas nós temos que olhar para os sistemas urbanos. Se nós olharmos para o sistema terciário, o sistema secundário, na verdade, e o terciário que nós vemos lá com seus subsistemas, há aqui o que nós chamamos de resiliência. E o que chamamos de resiliência é quando o ataque é feito, como eu mencionei antes, e isso ocorre em alguns sistemas terciários, mas não em todos eles. E eu espero que estes sejam os ataques que nós calculamos que vão acontecer em muitas cidades com as mudanças climáticas. O que eu quero dizer é que algumas dessas cidades serão mais resilientes em termos de meio ambiente ou de saúde. E quando fazemos as comparações com a Alemanha e com o Brasil, vemos que a Alemanha tem algumas características, como, por exemplo, o Pacto Federativo, que, embora tenha problemas, como foi destacado pela professora Sabine Schlacker, no Brasil nós temos um impacto federativo que depende muito das decisões federativas, e isso realmente deixa o nível local com problemas muito graves no que diz respeito a resolver os problemas e criar novas leis. Então, em termos de resiliência, está relacionada não só à implantação de tecnologia, mas também à governança, que foi bem discutida nesse debate. Próximo slide, por favor. Então, o que vimos nesse encontro é que temos os propulsores, os gases de efeito estufa, o desperdício de alimentos, como eu mencionei antes, desmatamento, o uso de combustíveis fósseis, construção, emissões de combustíveis fósseis, só para mencionar alguns. Nós temos vários propulsores e eles são diferentes em cada cidade. Nós temos que lembrar disso mais uma vez. E depois nós temos os impactos. Eu listei apenas alguns deles, mas nas cidades são as inundações, as ondas de calor, o aumento da desigualdade, ou até a própria existência da desigualdade, poluição, e esses são alguns dos vários fatores que foram mencionados. Eu acho que esses foram os principais que nós trouxemos ao debate aqui. No tocante às soluções, nós temos, por exemplo, soluções baseadas na natureza. E essa é uma maneira muito boa de se ver e de se usar esses recursos, como foi apresentado no início. Grandes prédios feitos de madeira, por exemplo, ou o verde urbano e muitas outras formas de se usar a natureza, usando essas soluções para a nossa cidade, que é muito importante, mas nós não sabemos se há muito à disposição na natureza para nos ajudar. Temos que lembrar que existe um limite para usarmos essas soluções baseadas na natureza, mas isso é muito importante. Mudanças também na tecnologia de construção, e isso foi discutido bastante no capítulo 4 do IPCC. E a mudança das práticas agriculturais são importantes, porque as pessoas precisam de alimentos e tem técnicas que nós discutimos antes que são bastante interessantes, como agricultura ecológica, daí por diante. Aumentar a cobertura de árvores, a nossa última palestra foi justamente sobre isso, e isso é muito importante para diminuir a temperatura. Florestamento, porque muitas cidades são cercadas por florestas, e essas florestas e biodiversidade são muito importantes. São Paulo é uma dessas cidades, e Rio de Janeiro também, bem como outras cidades no Brasil. O uso de renováveis, principalmente o sistema de bioenergia e a captura de carbono, que é uma das principais tecnologias que apresentamos como algo que está em nossas mãos para trabalharmos agora, para que possamos resolver muitos dos problemas. O aumento da sustentabilidade, que é uma visão geral de muitas coisas que podemos fazer juntos. E, por fim, geoengenharia. Essas são medidas que, se nós não pudermos
manter a temperatura em 1,5 grau, teremos que usar a geoengenharia. Isso tudo requer governança. Então agora, para concluir, eu vou mostrar para vocês apenas um pouquinho do que eu acho que é o mais importante para a agenda. Próximo slide, por favor. Primeiro, o uso da terra, a mudança do uso da terra. Esse é um dos principais assuntos que vemos nos relatórios do IPCC, em geral. Com relação às cidades ou não, eu coloquei essa foto aqui só para lembrá-los que uma cidade depende do campo, do que acontece no campo, como tratamos a nossa água e como tratamos o mar. Então, melhorar os serviços climáticos é importante para as cidades, porque precisamos saber com antecedência o que vai acontecer para que estejamos preparados em muitos casos. Mudanças comportamentais, como, por exemplo, o uso de bicicletas, que também foi discutido, como em Münster, por exemplo, que eles usam muito mais bicicletas, ou em Copenhague. Em São Paulo, nós estamos começando a fazer isso, ou mudar o comportamento com relação a comer menos carne, tornando-se mais flexitarianos. Você não precisa ser um vegetariano ou um vegano, mas pelo menos o flexitarianismo poderia realmente ajudar. E há tecnologias para lidar com essa situação. Reflorestamento, desmatamento, essa é uma questão que nós estamos enfrentando no Brasil com os problemas da Amazônia. E a Amazônia é uma floresta muito importante para a produção de água, que manterá a agricultura, que produz os alimentos que nós comemos nas cidades. Então é por isso que as florestas são tão importantes. Restauração do ecossistema, já temos essa tecnologia em São Paulo e ela pode ser aplicada também para produzir novas florestas, como as matas atlânticas. Já sabemos como fazer isso com a savana, então nós podemos fazer isso também. E temos também a agricultura de precisão para usar menos terra e produzir mais alimentos e ter espaços livres para as florestas. Próximo slide. Bem, a mudança do comportamento de uso de terras e o comportamento nas cidades também é algo que precisa estar ali para lembrar-nos que nós não temos tempo suficiente para aplicações básicas de pesquisa, que são realmente importantes nesse momento. Bom, quanto ao verde urbano, nós temos que introduzir o verde urbano em todos os lugares. Essa é uma medida, uma tecnologia que poderia ser usada mais ou menos como um efeito de geoengenharia. E todas as cidades deveriam fazer isso. Claro, se elas puderem. Compactação é uma questão bastante importante. Nós precisamos entender melhor a compactação. Por exemplo, a Lígia falou sobre uma colaboração e eles desenvolveram um estudo sobre as sombras produzidas pelos edifícios. Nós achamos que ter prédios altos é ruim, mas na verdade isso parece diminuir a temperatura nas cidades. Portanto, esse é o tipo de pesquisa que nós temos que fazer mais e entender melhor. Entender o desperdício de alimentos e estudar o desperdício de alimentos para tentar evitá-lo e aplicar esse tipo de aprendizado o mais rápido possível para evitar o desperdício ou reciclar ou trabalhar na reciclagem do material orgânico para que ele possa ser feito de uma maneira bastante rápida. Eficiência no uso de energia. A Alemanha e a Europa estão fazendo um trabalho fantástico nessa área. O efeito do home office, nós poderemos usar o que aprendemos com a pandemia para tentar reduzir as emissões, porque sabemos que a pandemia reduziu as emissões, mas teremos que voltar ao trabalho presencial em algum momento, mas poderemos ter um equilíbrio entre as duas coisas, e esses estudos são muito importantes. Produção de novos materiais, temos um monte de novos materiais já inventados que poderiam ser usados para a construção. Deveríamos permitir que isso acontecesse. A Europa está à frente nessa iniciativa e o Brasil deve começar a trabalhar nisso mais profundamente. A eletrificação é um caminho, mas temos que nos lembrar de onde virá a eletricidade. Por exemplo, se formos fazer isso no Brasil, nós temos que usar termoelétricas, porque teremos mais demanda.
Então precisamos fazer outras coisas, precisamos acoplar isso ao uso de biocombustíveis. As pessoas têm que usar mais biocombustíveis. Há muitos problemas políticos, e existem disputas no que diz respeito às tecnologias em todo o mundo. Mas os biocombustíveis poderiam ser mais utilizados. O flexitarianismo, eu já mencionei, e uma mudança de comportamento que eu também já referenciei aqui. E a mensagem aqui é que temos que reestruturar as cidades, mas há pouco tempo para isso. Então, a reestruturação das cidades provavelmente terá que ser feita mais próximo à segunda metade do século. A agricultura já está sendo transformada e a indústria também. As cidades, na minha opinião, pelo menos, estão com uma transformação mais lenta, porque as pessoas moram nas cidades e temos muita resistência. Mas nós podemos fazer isso, eu acho. Próximo, só para mostrar para vocês a questão da bioenergia com sistemas de captura de carbono, nós poderíamos usar os biocombustíveis e o CO2 que é produzido durante a produção dos biocombustíveis, que pode ser armazenado abaixo do solo, e nós podemos acoplar o etanol, por exemplo, podemos recuperar o hidrogênio do etanol e produzir células de combustíveis e carros eletrificados. Acreditamos que isso já está acontecendo aqui no Brasil. Nós temos um grande projeto com a Shell e com a FAPESP. Nós achamos que isso pode realmente ser uma ajuda muito boa para chegar a carbono zero ou carbono negativo. E isso é chamado de BECCS, bioenergia com sistemas de captura de carbono. Isso é bastante avançado e o sistema de captura de carbono já está implantado nos Estados Unidos e está sendo implantado aqui no Brasil. Próximo slide. Próximo slide, Tiago. A geoengenharia. Se tivermos uma emergência, se o tempo for muito curto, então teremos que usar de bioengenharia. Isso inclui gestão da radiação solar, remoção do dióxido de carbono, que eu já mencionei, gerenciamento da radiação terrestre também. Mas a governança disso tudo, o dióxido de carbono tem uma remoção fácil, mas a gestão da radiação solar é algo que não pode ser feito por um único país. Isso tem que ser feito pelas Nações Unidas, por exemplo, em uma discussão com os países membros. A gestão da radiação solar significa, por exemplo, usar os rios ou usar substâncias que mudarão a intensidade da luz na superfície da Terra e com isso diminuir a temperatura, mas isso pode mudar também a agricultura. Então precisamos aprender, isso já está sendo estudado, mas nós precisamos saber mais sobre isso muito rapidamente, porque se tivermos que aplicar isso, a tecnologia pode não estar bem amadurecida e podemos ter problemas. Com o verde urbano, nós achamos que isso é uma questão de geoengenharia, porque podemos fazer isso em todos os lugares, como eu disse. O reflorestamento também pode ser feito em quase todos os lugares no planeta. Isso poderia nos ajudar a diminuir a temperatura. Próximo slide. Para a gestão, eu geralmente defendo o uso. Próximo slide, Tiago. Não? Você foi para o final da apresentação. Nós temos 2 slides antes disso. Você pode voltar 2 slides para mim, por favor? Sim. Agora ficou pequeno. Você pode aumentar? Bom, então a maneira como nós gerenciamos isso, a gestão é realmente fundamental para tudo isso. E eu defendo que devemos usar a gestão sistêmica. Então precisamos explorar o problema como muitas pessoas mostraram que está sendo feito, mas tudo isso tem que ser uma parte de um quebra-cabeça que tem que ser montado.
Então, nós temos o mundo real à esquerda, em azul, e nós expressamos a situação atual e depois nós mergulhamos num mundo sistêmico e construímos definições concisas e depois construímos modelos. E depois trazemos esses modelos para a realidade. Comparamos os modelos da realidade com os modelos que fizemos no computador, por exemplo, e aí compilamos todos esses dados e fazemos sugestões para que possamos gerenciar isso, porque podemos implantar uma tecnologia, mas também precisamos fazer a gestão dessa tecnologia, principalmente quando ela é implantada. Então, a gestão sistêmica, na minha opinião, seria o melhor caminho a se seguir. Porque se a gestão não é feita de maneira sistêmica, nós aumentamos a probabilidade de erro e achamos que estamos nos adaptando ou mitigando e não estamos. Porque no futuro teremos problemas que nós não pudemos prever porque não fomos sistêmicos o bastante. Próximo slide, por favor. E esse é o meu slide final. Bem, no que diz respeito à governança, não acho que seja possível, de forma alguma, que façamos tudo isso em um tempo tão curto. E com o nível de precisão que nós necessitamos e com a confiabilidade que necessitamos se não usarmos a democracia. Por quê? Porque a democracia é o caminho, é a forma ideológica para sermos sistêmicos. Então, nós temos uma agenda de pesquisa aqui. Precisamos de novas maneiras de aumentar a participação. Precisamos ser mais eficazes nisso. Precisamos ouvir e decidir com base nas vontades das pessoas. Sabemos tudo isso. Mas temos que desenvolver maneiras de fazê-lo mais rapidamente. E esse é o problema. Um dos principais problemas da democracia é que ela é muito lenta. E por ser muito lenta, talvez não tenhamos tempo para tomar as decisões, considerando todas as pessoas envolvidas. E isso pode acontecer de uma forma que nós não tenhamos tempo para lidar com a mudança climática. Então, nós temos que pesquisar isso e encontrar novas maneiras de fazer isso. E isso é possível através da ciência, mas todas as pessoas têm que fazer parte disso. Então, nós temos que ter pesquisas na área de ciências políticas, na parte de gestão, de administração, desenvolvimento de negócios, e tudo isso observando os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Por quê? Porque os objetivos de desenvolvimento sustentável são uma boa orientação para muitos desses fatores de implantação de tecnologia e aplicação do que aprendemos e para que nós possamos dar à maior parte da população os benefícios de terem bons processos de mitigação e de adaptação. Então, todos têm que participar. Nós sabemos, como resultado do capítulo 5, no IPCC, pela primeira vez nós incluímos uma discussão sobre desigualdades e os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu gostaria de convidá-los a examinar o capítulo 5 também, porque essa é uma novidade para o IPCC e traz muitas informações muito interessantes que precisam ser consideradas se quisermos enfrentar as mudanças climáticas nas cidades. Próximo slide, esse é o último. Eu agradeço vocês pela sua atenção, agradeço a cada um dos participantes nesse encontro e os meus colegas organizadores, bem como a FAPESP e, é claro, o DWIH, que muito fortemente nos incentiva a promover esse maravilhoso encontro. Obrigado. Thank you, Marcus, for your very comprehensive keynote. It's been a pleasure to listen to it. Obrigado, Marcos, por sua palestra bastante abrangente. Foi um prazer ouvi-lo. Temos alguns minutos ainda,
Nós estamos um pouco atrasados, mas temos alguns minutos ainda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Durante o diálogo, discutimos a participação e a articulação de muitos intervenientes em níveis múltiplos. Os cidadãos, como você mencionou, na democracia, o nível estatal, o governo, mas eu acho que eu gostaria de saber se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a governança global entre países distintos que estão atualmente em estágios econômicos diferentes, com necessidades socioeconômicas diferentes. Como você vê uma maneira de se articular isso? Você já mencionou a ONU, mas você poderia falar um pouquinho mais a respeito? Desculpe, Euclides, eu perdi o som aqui. Você quer que eu fale um pouco mais sobre o global? A governança global, como seguir em frente com a governança global, com todos os países que têm essas necessidades distintas. Bom, esse é Eu não sei se eu ouvi a sua pergunta na sua totalidade, porque o som aqui está com alguns problemas, mas lidar com o aspecto global, porque quando você termina um relatório do IPCC e você tem 195 países para uma tomada de decisão apenas sobre o texto, isso já é realmente muito difícil, porque há uma guerra entre os países e eles lutam, não é uma guerra, eles lutam entre si simplesmente para colocar uma certa palavra no texto ou não. Então você imagina como isso é complexo, fazer isso de cima para baixo? Se eu entendi corretamente sua pergunta, eu acho que é muito difícil ter uma governança global nesse quesito. E é por isso que no IPCC nós fomos muito céticos em nós adicionamos a discussão sobre geoengenharia, mas discutir como implantar geoengenharia é algo que pode levar anos, porque isso afetará o planeta de muitas maneiras diferentes. E na minha experiência, eu realmente acho que as ações locais serão muito mais importantes do que a ação global. Embora tenhamos que ter essa comunicação a nível global, as ações locais são realmente importantes, principalmente as realizadas nas cidades. Por isso eu também comecei a trabalhar com as cidades, porque eu acho que as cidades são um lugar onde as coisas acontecem e as pessoas tomam decisões, e é mais fácil fazer isso quando você faz isso de uma forma global. Obrigado, Marcos. Nós temos uma outra pergunta aqui. Eu vou ler ela para você. É da Natália, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, como o senhor vê a pesquisa na gestão e administração que poderiam ser conduzidas e incluídas na agenda de mudanças climáticas, e como a gestão do conhecimento pode ser útil nesse contexto? Eu acho que a gestão... Porque assim, negócios são diferentes, o sistema financeiro é diferente, mas nessa gestão nós precisamos de ajuda das pessoas que estudam gestão, porque nós poderíamos fazer as coisas de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Então nós temos que ter uma heurística melhor, temos que aprender a como fazer as coisas mais rápido, como nos comunicar mais rápido. E eu acho que a gestão, a administração tem um papel muito importante em ajudar isso a acontecer. O seu microfone estava fechado. Tá, nós temos um comentário da Leila.
que foi uma das nossas colegas da comissão de organização, e ela menciona que a democracia é muito importante, mas também acreditar em instituições como na China, por exemplo, isso é muito importante. Você poderia falar sobre isso? Sim, na China, a maneira como a China está fazendo as coisas sem a democracia, a China é um caso que você tem que ter muito cuidado ao avaliar, porque nós temos muita gente lá, muitas instituições, e isso pode meio que copiar a democracia. Mas eu não acho que eles terão uma democracia verdadeira lá, isso é impossível, dado o número de habitantes que eles têm no país. Mas isso é mais a probabilidade de as decisões serem maiores se você não utilizar a democracia, porque você não usa, você não limita a ideia. Qual é a palavra? Você não faz uma lapidação da ideia. Quando uma política é proposta por um político, quando você implanta isso, você tem que ter muitas pessoas dando opinião para que você possa ver onde isso pode ser implantado. Como, por exemplo, a questão das bicicletas em São Paulo. Se nós tivéssemos discutido isso com mais profundidade, usando a democracia, talvez nós não teríamos cometido os erros que cometemos. Este é um exemplo. Então, não sei. Vamos ver o que acontece na China. A China está se tornando muito importante geopoliticamente. E o que quer que eles façam, talvez as pessoas possam copiar, como eles fazem com os Estados Unidos, mas essa é uma situação muito diferente. É muito mais propensa a erros. Obrigado, Marcos. Olha, eu espero estar errado. Eu espero que eu esteja errado, que as respostas estejam equivocadas da minha parte. Eu também. Marcos, nós temos mais algumas perguntas, mas acho que já estamos ficando sem tempo, então nós vamos encaminhar as perguntas para você. Então eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez por sua palestra e pelo apoio na organização deste evento. Isso foi essencial para a organização do evento. E eu gostaria de devolver a palavra a Daniela. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado, professor Euclides. Agora vamos ter uma curtíssima transição até proceder para os últimos comentários.